Amigo, amiga, caros irmãos, estamos de volta com o programa Encontros com a Vida pela GRTV e querendo fazer uma ressalva que no primeiro bloco nós estávamos falando perguntas do Livro dos Espíritos, no qual esse nós estamos divulgando hoje pelo programa. E sim, após essa pergunta, nós partiremos para a pergunta dos telespectadores. Agora uma pergunta que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Santo Agostinho adverte: lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. É muito interessante, queridos amigos telespectadores, Marcelo, que ao desencarnarmos, a nossa consciência se amplia um pouco. Segundo os vários relatos de espíritos nas mais diversas categorias, a gente começa a compreender, a perceber algumas coisas, né? A primeira sensação de um espírito desencarnado é a sensação de tempo perdido. Porque para o espírito desperto não tem nada mais importante do que o bom uso do tempo. Não quer queimar o tempo com coisas supérfluas, quer avançar, progredir intelectual e moralmente. Mas os espíritos disseram que, ao desencarnar, uma das primeiras questões que nós vamos ter que travar contato é o que fizemos dos nossos filhos, aqueles que foram pais e mães naquela reencarnação. Porque como eu disse no bloco anterior, uma responsabilidade muito grave. É uma dádiva. É uma dádiva, é uma bênção. É de fato uma oportunidade, mas que utilizada de forma negativa, pode ser uma tragédia. Porque você está recebendo filhos de Deus, na condição de filhos, e você não está apresentando ali as diretrizes para uma caminhada segura. Nós encontramos nas obras de André Luiz um fato muito curioso. Sempre alguma mãe desencarnada, buscando um instrutor espiritual superior, pedindo ajuda por algum filho que está lá em alguma condição de sofrimento no mundo espiritual inferior. Então, até do lado de lá, nossas mães e nossos pais se preocupam. Quantas vezes nós percebemos espíritos preocupados com o que os filhos estão fazendo na Terra? Já desencarnaram, estão no plano espiritual, mas se manifestam preocupados. Às vezes, através dos sonhos, eles vêm dizer aos próprios filhos: olha, mude de vida, preste atenção no que você está fazendo. São chamados, alguns despertam: olha, sonhei com minha mãe e tal, com aquela sensação, ou com aquela coisa bem nítida, né? Não parecia um sonho, e não foi um sonho. São contatos espirituais durante o sono físico, que nós chamamos de desdobramentos espirituais. O corpo dorme, e o espírito desprende-se parcialmente do corpo e trava contato com espíritos afins. Então, muitas mães vêm falar, né? Ainda preocupadas, né? Porque o amor prossegue após a morte, né? O amor não acaba nunca. Então nós vemos aí Santo Agostinho, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que é uma das primeiras perguntas que vamos ter que responder. O que fizeram? Deus perguntando, naturalmente, à consciência, né? Não vamos imaginar Deus num trono nos recebendo e perguntando, né? Deus é esse ser, esse Pai amantíssimo, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, presente em todo lugar, né? Não há aquela ideia no Espiritismo, não há aquela ideia do Deus antropomórfico, um Deus com formas humanas sentado num trono, não. Deus é a inteligência suprema. Como escreveu o apóstolo Paulo: nele estamos, vivemos e nos movemos. Estamos aqui em Deus. Correto? Então, Deus vai nos indagar através do mecanismo da própria consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus?
Resposta: na consciência. Porque a gente pode driblar o padre, o pastor, o delegado, o presidente da casa espírita, o pai, a mãe, mas ninguém dribla a consciência onde está registrada a lei divina. Então vai ser essa lei divina, lei de amor, de justiça, de caridade, presente em nós, sinalizando do lado de lá o que você fez do filho que lhe foi confiado. De que forma você orientou, apresentou? Como eu disse, a gente oferece tudo do bom e do melhor, mas esquece de apresentar a coisa mais importante, as diretrizes espirituais para que o filho caminhe em segurança. Aí chega na adolescência, o mundo está aí, os convites do mundo estão aí, droga, sexolatria, vandalismo. E se não tiver um apoio em casa, se não tiver uma orientação segura, orientação eminentemente moral, essa criança na adolescência pode se perder. Nós que trabalhamos com adolescentes, né, Marcelo? Eu tenho visto periodicamente alunos do ensino médio de 15, 16, 17 anos, jovens, já totalmente dominados pelas drogas. E nós nos aproximamos e ficamos pensando, meu Deus, onde estava o pai desse menino quando ele se drogou pela primeira vez, ou ele chegou em casa naquele estado pela primeira vez? Onde estava a mãe? Então é algo muito sério. A gente fala em regeneração planetária, em transformação da Terra, em melhoria. E isso passa obrigatoriamente pelo lar. O Espírito Emmanuel nos diz, o lar ainda é a melhor escola. Porque nós temos 3 escolas. O lar, a escola, a instituição e o mundo. Se a gente aprender na primeira escola, que é a família, o lar, muito bom. A segunda escola a coisa vai ir bem, e na terceira também. Se a gente não aprende em casa, a gente ainda tem uma chance de aprender alguma coisa na escola. Embora a escola, a instituição, cuide mais do aspecto intelectual da criança. Né? Exatamente. Agora, se não aprender nem em casa, nem na escola, vai ter que aprender no mundo. E no mundo, a pedagogia não é do afeto e nem do amor. Costuma ser a pedagogia da pancada e da dor. Então vamos aprender em casa, vamos fortalecer os nossos lares. A base da civilização é o lar. A primeira igreja é o lar. A primeira escola é o lar. Então é objeto de muita atenção dos espíritos superiores e objeto de muita atenção dos espíritos inferiores, das trevas, porque querem destruir o lar para destruir a civilização. É muito interessante. Quero mandar um abraço para minha tia Judite, que eu estive com ela ontem, e você falou das leis de Deus, como que Deus está presente em tudo em nossas vidas, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E a colocação dela foi muito bonita, que é só olhar para a natureza que você enxerga Deus. E é verdade, né? Cada dia uma paisagem diferente e etc. E lembrando aí sobre esses sofrimentos, aprendi com o nosso irmão Murilo, queria mandar um abraço para o Murilo também, que nos assiste, que ele me falou um dia, nós temos 2 formas de pagamento, pelo trabalho ou pela dor. Então essa terceira escola que é do mundo, a maioria das vezes é pela dor que nós temos que aprender. Né? Muito bem, agora atendendo a pedido, a resposta dos telespectadores, Thalita Morim, de Espera Feliz, pede que você fale sobre o seguinte assunto: por que algumas pessoas sofrem de angústia sem motivo? Minha querida, nosso fraterno abraço. Sem motivo aparente. Ninguém sofre sem motivo. Eu posso não ter um motivo patente, nem me recordar, nem me dar conta exatamente por que eu estou sofrendo. Muitas vezes é o subconsciente manifestando uma insatisfação, um conflito profundo, gerando um mal-estar, uma angústia ou um vazio existencial. É o seguinte, nós somos hoje o resultado de várias reencarnações. E aquilo que nós fizemos no passado, não está no passado, está vivo no presente. Onde? No subconsciente. Vou dar um exemplo bem simples, né? Uma experiência traumática, um exemplo, né, muito interessante. Uma jovem, quando bebezinha, dormia no bercinho dentro do quarto dos pais e presenciava a relação sexual dos pais sem compreender, sem discernir o que era aquilo. Cresceu, passou a dormir em outro ambiente da casa
E quando se casou, apresentou uma aversão total ao sexo. Temor, receio, medo, não gostava da relação sexual, tinha um problema grave com aquilo. E não sabia por quê. Então ela tinha uma angústia, mas não sabia por quê. Quando ela passou por um processo de regressão, através da hipnose, ela voltou à fase de quando recém-nascida presenciava a relação sexual dos pais e concebia aquilo como uma agressão do pai para com a mãe. Ela não tinha discernimento para entender que eles estavam tendo um relacionamento sexual. Ela entendia que o pai estava agredindo a mãe. Fixou no seu subconsciente, cresceu, esqueceu daquilo, mas carregou o conflito no subconsciente. Posteriormente, traz uma angústia, uma insatisfação em relação à sexualidade, à vivência sexual. Então, toda angústia de hoje tem sua causa no subconsciente. Mas se eu não me lembro como fazer, além das terapias, da regressão, hoje tem a TVP, a terapia de vidas passadas, feitas por especialistas, por psiquiatras, psicólogos, não qualquer pessoa, porque é muito delicado, Marcelo, mexer na caixa preta do avião, né? Que é o subconsciente. Mas toda angústia, todo vazio, é uma desconexão nossa com a lei divina que está em nós. Toda vez que nós nos afastamos do amor, nós sentimos angústia e vazio interior. Santo Agostinho asseverou certa feita: há em mim um vazio exatamente do tamanho de Deus. Toda vez que eu me afasto de Deus, eu estou vazio, porque a única coisa que nos pode planificar é a presença do bem e do amor. Então, todo vazio, aparentemente sem motivo, tem alguma causa. E como consertar isso? Nos conectando às fontes do amor. O trabalho no bem, como você disse, o serviço ao semelhante. O jogo da substituição. Substituição, a leitura de obras edificantes que vão mudar os clichês mentais. Às vezes, da nossa casa até o trabalho, a gente vê cenas difíceis e passa batido. Mas as cenas ficaram arquivadas. Dali a pouco aquilo emerge do subconsciente e você não sabe por que está naquele mal-estar. Não se presenciou. Eu estava viajando de Vitória para uma cidade onde eu fiz palestra, que não estou me recordando agora, e no caminho um acidente terrível, mas eu nunca tinha visto um acidente daquele. Eu vi, emocionalmente me vinculei, mas depois procurei tirar aquelas emoções, fiz uma prece. Havia pessoas ali já em processo de desencarnação, né? E já estavam sendo assistidas, não tinha mais o que fazer. Então, seguimos o caminho, eu orei, né? Os bombeiros estavam presentes e tal, mas procurei limpar. Vamos supor que eu não limpasse a mente daquela impressão, daquele momento ali. Eu poderia, no dia seguinte, por algum motivo, aquilo emergir como uma insatisfação, uma angústia, algo ruim. Foi aquele acidente ainda estaria dentro de mim. Então a nossa mente é muito complexa, Thalita e queridos telespectadores. Observemos os alimentos mentais. O que estamos, do que estamos nos alimentando, para saber se vamos ficar bem ou mal, com bem-estar ou com mal-estar, com uma angústia, um vazio existencial, um vazio interior, ou planificados ou nos harmonizando interiormente. Muito interessante, isso aí coincide na história que nós temos dois lobos dentro de nós, que vai depender da sua criação, do seu desenvolvimento, daquilo que nós vamos alimentando, né? Sim. Se é para o bem ou se é para o mal. Aqui uma pergunta de uma pessoa anônima: como o Espiritismo vê a questão da homossexualidade? É uma das polêmicas, é uma das questões mais delicadas que as religiões tentam tratar. O Espiritismo observa a homossexualidade como uma experiência evolutiva do ser. Ela pode ter várias causas, mas nós vemos crianças que desde tenra idade manifestam algumas características homossexuais, né? Desde pequenininha, você olha às vezes o menino, você olha, é mais difícil na menina identificar isso no início, mas você vê crianças, né? O espírito não tem sexo e transita ora na faixa masculina, ora na faixa feminina em cada reencarnação. Pode caminhar durante várias reencarnações reencarnando como homem e depois reencarnar como mulher e trazer alguns traços fortes.
não significa que reencarnará homossexual. Dependerá muito do que fez no campo da sexualidade na vida passada. Pode retornar num polo oposto para educar as próprias energias no que diz respeito à sexualidade. Mas eu penso, uma pessoa anônima que enviou a indagativa, que nós precisamos aprender a respeitar cada um na sua experiência. Nós não podemos condenar as pessoas. É homossexual, está em pecado. Quem sabe dos conflitos dessa pessoa? Um amigo meu espírita me indagou oportunamente: mas você acha correto o cara, o homossexual, se vincular e ter um relacionamento com outro? Você não acha que isso infringe as leis de Deus? Eu falei assim: olha, você acha justo nós humanos dizermos para uma pessoa homossexual, homem ou mulher, você nunca poderá ter um parceiro, você tem que viver a vida toda solitariamente, porque você não, se for homem, você não se atrai, não tem atração por uma mulher. Então, já que você tem atração por homem, e isso é um pecado, você não pode ter ninguém na sua vida. Qual de nós tem estatura moral para dizer a uma pessoa, você não pode ter ninguém? Então, eu acho que é muita hipocrisia da nossa parte. Não estamos aqui dizendo, não, é isso mesmo, está tudo certo, mas é um campo de investigação, de estudo, Marcelo. Nós temos essa mania absolutista de dizer tudo, não, isso pode, isso não pode. Atire a primeira pedra, disse Jesus diante da mulher adúltera. A lei mandava apedrejar, lapidar até a morte. Era a lei de Moisés. E eles perguntaram: Senhor, ela foi pega em adultério. A lei manda lapidar. E o Senhor, ele disse, desceu ao chão, escreveu ali os pecados de cada um e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles foram saindo, diz a Bíblia, o Evangelho, dos mais velhos para os mais jovens. Quando eles foram, ele olhou para a mulher e disse: onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Não te condenaram? Não. Nem eu te condeno. Vá e não tornes a pecar. Ele deu a diretriz terapêutica. Fazendo um paralelismo, é muito delicado. Nós vemos pessoas, espíritos femininos em corpos masculinos, tendo uma experiência evolutiva, se reeducando, se reharmonizando, merecem todo o nosso respeito. Se estabelece uma relação estável, a lei agora garante, os direitos dessas pessoas. E cada um vai responder por aquilo que fizer. O que é terrível é o desequilíbrio das forças sexuais. Eu ousaria dizer que muitos heterossexuais podem estar mais desregrados no campo da sexualidade do que alguns homossexuais. Os excessos. Os excessos. Ele é casado e tem mais 3 filiais, Então ele se relaciona e tem aquela mulherada. Aos olhos da sociedade ele é um garanhão. E quer condenar o homossexual que estabeleceu uma parceria. Uma vez uma aluna me procurou, eu levei um susto na época, porque ela tinha todo um padrão de vestimenta tipicamente religioso, era de determinada denominação religiosa severa, protestante, e ela pediu para conversar comigo. E na conversa ela disse: meu problema, professor, é que eu tenho uma namorada. Uma namorada? Sim, tenho uma namorada. E eu preciso lidar com isso. Aí conversamos e eu disse a ela: acima de tudo, busque a dignidade, o respeito a si mesma. Porque tem pessoas que acham, é homossexual e vai viver de qualquer forma. Não, viva decentemente, honestamente. Busque Deus, busque nele as respostas que muitos homens não têm condição de dar. Porque nós somos feitos do amor e somente o amor poderá nos felicitar. Essa é a orientação. É muito engraçado, concluindo, corroborando o programa de hoje, o Divaldo foi indagado também nessa pergunta. Ele falou: somos filhos de Deus. Somos filhos a partir de do Deus. momento que você tem Deus, é o que importa. Sim. E você vai ver, isso está me desequilibrando, Porque há elementos profundos, O homem é um polo positivo, a mulher é um polo negativo. A união sexual nesses padrões é um passe magnético, é algo importante. Mas em 2 polos, pode haver problemas energéticos? Sim. Mas cada um encontrará a resposta, porque cada um tem a sua
peculiaridade, a sua singularidade e deve encontrar a felicidade da forma mais nobre e elevada possível. E só relembrando, isso foi falado no início do programa de hoje, o campo intelecto-moral, processo de evolução. Então isso vem num processo a longo prazo e somos novos ainda diante da eternidade, né, para enxergarmos esse problema e tentar resolver o que pode e o que não pode. Quem somos nós, né? Estamos a caminho, né? Tentando compreender. Eu sei que o tempo é curto, Rosana. Tem uma última perguntinha. Por que lares estruturados também são vítimas de problemática das drogas? Olha, porque hoje as drogas estão infiltradas em toda parte. Que cada família se fortaleça nas suas bases morais e espirituais, busque forças, busque os especialistas também para tratar desses jovens que têm adentrado a porta falsa da felicidade nas drogas. Mas todos podemos ser vítimas. Busquemos Deus e o Evangelho. Essa é a orientação, né? Mas todos estamos muito expostos. Fortaleçamos-nos nas diretrizes do Evangelho. Muito obrigado àqueles que nos assistiram. Queria agradecer o Vitor, tem uma amiga também presente, que está aqui presenciando o programa. Um abraço para o Marcos e todos da GR.